E aí, galera? Depois de escutar Paulo Júnior, escutar eu e o Filé é bravo, né? O Filé é mais bravo do que eu. Mas eu gostei da música do café. A porcaria. Irmãos, bom demais estar aqui com vocês. Sempre bom estar na minha casa, né? E na minha casa que eu falo é Uberlândia, na minha casa que eu falo é estar com o pessoal do Manifesto. Minha casa é falar da Centro-Oeste, que foi aqui que as coisas aconteceram na minha vida, nessa igreja. Estar em casa, na casa da minha mãe, que está aqui, que é sempre bom ver ela. E não chame ela de senhora e nem de tia, viu? Chame ela de bebê. Você, não é bebezinho? Se chamar de tia, você vai receber uma resposta bem carinhosa. E minha irmã Thaisa. Pessoal, falar sobre plantação de igrejas para o século 21. É esquisito falar sobre isso, porque plantação de igreja sempre foi e sempre será plantação de igreja, né? A grande comissão que Cristo nos deu é isso: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí fala criatura, que é para generalizar todo tipo de coisa que existe, que a gente chama de ser humano, né? E até aquelas que a gente insiste em achar que não é, mas que é, né? E essa grande comissão é para mim e para você. Essa grande comissão... gente, deixa eu apresentar meus irmãos de Campo Mourão lá, ó. Guilherme, Marcelo e o Carioca estão me acompanhando aqui. Os dois do canto são solteiros, viu? Beleza? E tem um lá de Toledo também, um Maldano, é solteiro também. Então, desde que Jesus nos deu essa grande comissão, nós temos como igreja essa tarefa de ir por todos os lados, por todos os cantos, em todos os lugares, de todos os jeitos, de todas as formas, falando todos os idiomas, todos os sotaques, usando tudo que está ao nosso dispor para falar do Evangelho. Igreja é isso, é a igreja que caminha pela face da terra, né? E como foi falado aqui nesses dias, exaustivamente, a gente precisa e deve continuar falando. Nós nos habituamos, enganaram a gente, né? Falando que isso daqui é igreja. Enganaram a gente falando que os jargões que nós falamos é igreja, que as distorções bíblicas que nós aprendemos é igreja. Falar que o pastor tem essa autoridade sobre as pessoas é uma coisa desgraçada e satânica, né? Eu já participei de igreja que eu tinha que pedir permissão para o pastor para visitar minha avó, cara. Eu não podia matar o culto, né? O culto era mais importante do que eu ir visitar a minha avó. Quando, na verdade, culto a Deus é eu falar de Deus em todos os lugares, principalmente para aqueles que ainda não entenderam que Ele faz parte da família. Então, se um incrédulo, entre aspas, que é o meu irmão, ele me chama para um jantar domingo à noite, eu vou prestar mais culto a Deus aceitando o convite dele do que estando no culto público aqui. E isso é igreja. A casa daquele cara pode se tornar um ponto, um farol que vai reunir a igreja. Se você pegar a história, a igreja, ela não nasceu e nunca nascerá na igreja instituição. Durante toda a história, Deus levantou homens e mulheres para que o evangelho chegasse aos lugares aonde a instituição que se autodenominou igreja se recusava a chegar. E se recusa até hoje. E tudo isso tem um vilão: as nossas vontades.
Porque isso foi exaustivamente falado aqui também. Por quê? Porque a gente sempre quer fazer com que a igreja seja uma igreja confortável, legal para nós, né? Lucas capítulo 23. Primeiro eu falo capítulo, depois que abrir o capítulo eu falo versículo, porque eu tenho gastura de vocês ler antes de mim. Aí vocês ficam competindo comigo para terminar antes, assim, aí ninguém entende nada. Destravem suas Bíblias aí em Lucas capítulo 23. Pô, arruma água para mim lá, mano. Alguém? Beleza. Pode ser, os dois eu aceito. 2 copos. Versículo 39. Compartilhei essa palavra há um tempo aqui no manifesto, gostaria de relembrá-la. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso respondeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Isso é uma das passagens que eu mais tenho meditado ultimamente, porque eu não tenho dúvidas que os 2 ladrões da cruz sou eu e é você. Nós somos os que não merecem nada além do inferno. A única coisa que é nossa por direito é o inferno. A única coisa que nós podemos reivindicar é o inferno. É a única coisa que nós podemos cantar de todo o coração, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. É o inferno que é seu. Se você quer alguma coisa restituída, vai restituir, é isso, né? E aqui está Jesus sendo crucificado como um criminoso sendo inocente. E essa era a sua função. O plano celestial para a minha vida e para a sua vida é que o filho dele fosse injustiçado por amor a nós. E nós insistimos em querer plantar uma igreja sobre o nosso ponto, a nossa visão de justiça. E a gente sempre fica falando, militando, produzindo conteúdo, sempre baseado nas veredas da nossa justiça, e não da justiça de Deus. É por isso que aqueles que têm um ouvido inclinar para escutar o Pai, não tem jeito de não se transformar, de não mudar, de não acompanhar aquilo que Deus tem falado. O manifesto, no manifesto, nós começamos na Praça da Bicota, que é uma praça aqui no centro da cidade. Todo mundo de preto, filho. E ninguém era calvo naquela época, todo mundo cabeludo. A gente tinha vergonha de falar que gostava de Bon Jovi, embora a gente escutasse Bon Jovi à noite, em casa. E eu escuto Bon Jovi. Mas eu gosto mais de Sambora, ele está mais inteiro, mais bonito e canta mais do que o John Bon Jovi. E aquilo ali foi o começo. Nós tínhamos uma vontade pessoal. O que era essa vontade? Evangelizar o underground de Uberlândia. E amém por isso. Deus foi lá e permitiu todas as coisas. A gente começou a pregar o evangelho para punk, para headbanger, para skatista, né? E aí de repente
você começa a escutar Deus e você abre um pouquinho os seus olhos, aí você enxerga o gay. Você abre mais um pouquinho, você enxerga o rapper. Você abre mais um pouquinho, você enxerga o que tem fome. Você abre mais um pouco os olhos, aí já está meio aberto, você olha o quê? A viúva, o órfão, o necessitado. E daqui a pouco você abre os olhos e você fala assim, não tem jeito de eu ou de nós fazemos uma igreja para um tipo de pessoa que seja igual a mim. A gente tem que fazer para todo mundo. E aí, irmãos, bem-vindo à cruz, nós temos que morrer mesmo. Nós temos que nos pendurar na nossa cruz. A cruz que Deus nos dá não é só para seguir Ele, mas é porque a hora que for preciso, a gente cravar ela no chão e se pendurar, e se pregar nela. Então, qual que é a fórmula para plantar uma igreja para o século 21? É a mesma do século 1. O problema é que a gente tem transformado as igrejas ao longo dos anos e dos tempos, a nossa igreja, como Paulo Gino falou mais cedo. E aí a gente faz igreja de todo tipo. E a gente sempre acaba esquecendo de quem realmente necessita. Porque, meu irmão, só tem 2 tipos de pessoa no mundo. Aqueles que entenderam de quem que é filho e aonde tem que se sentar na mesa, e aqueles que não sabem ainda. E aí Jesus, que é o justo, que foi pregado como injustiçado, como maldito, como um criminoso, o que era Deus, e se fez homem por nós, que sendo o Criador e Ele está na criação, se faz como um de nós, que nesse corpo aqui que se corrompe dia após dia, se não tomar banho, fica fedido, né? Se não cortar a unha, fica podre, sujo, preto, né? E tem que ir no banheiro, porque senão dá dor de barriga, dá cólica, que envelhece. Então, esse Deus, ele sendo Deus, se fez isso. E muitos de nós, sendo nada, sobe em cima do púlpito como esse daqui e quer ser rei das pessoas. Quer mandar na vida das pessoas. E quer construir a própria igreja, o próprio império. E nós, muitas vezes, nós somos ou o ladrão da direita ou o ladrão da esquerda. O ladrão da esquerda, ele olha para Jesus e ele não quer saber de plantar a igreja e salvar as pessoas. O ladrão da esquerda quer saber dele. Ou da direita, que a Bíblia não explica qual lado que era um, qual lado que era outro, mas um pega e fala assim, então, você não é Deus? Se você é Deus, desce dessa cruz, salva a ti e a mim. E aí, irmãos, a gente está há 20 séculos pedindo para Deus fazer as nossas vontades, está pedindo para Deus nos salvar. Tem 20 séculos que a gente levanta prédio, ou vai para a própria praça, ou vai para o boteco, e faz o culto a nós mesmos e a nossa vontade. E fica usando o nome de Deus para levantar isso daí. Aí a gente coloca os nossos ismos, vai fazendo um milkshake dessa porcaria aí, e vai tudo quanto é tipo de ismo, e todo ismo não presta. E aí a nossa pregação é isso também. Se você vier aqui trazer o seu dízimo no Bob Esponja, você vai receber de Deus as coisas materiais que você deseja. Você não vai curá-lo porque você não tem fé. Respeita a minha autoridade, hein? Senão Deus vai pesar a mão sobre sua vida. Nós ficamos expert em fazer maldição. Esse ladrão, esse criminoso, ele não estava nem aí para Cristo.
Ele ouviu dizer de Cristo. Quem é o Cristo? Dizem que esse cara é o Messias. Dizem que esse cara é o enviado de Deus. Dizem que ele é o Salvador do mundo. E ele fala, então se é tudo isso, então faz isso na minha vida. E aí a gente pega aquele texto da Bíblia lá e distorce, né? Faça prova de mim. E aí a gente fica fazendo prova de Deus das coisas distorcidas que nós temos, para pedir apenas aquilo que nós queremos. Você sabe o que falta igreja para o século 21 e tem faltado igreja há 20 anos, há 20 séculos? Porque a gente está plantando igreja para nós. Porque a gente está juntando em quadrados feitos de tijolo e fazendo uma bolha cultural e transformando evangelho em cultura. E evangelho não é cultura, evangelho é o poder de Deus que transforma a vida das pessoas dentro das culturas. Tem 20 séculos que nós fazemos igreja para transformar as pessoas do jeito que elas são. Deus é poderoso para caber dentro do nosso coração, mas Ele não quer caber dentro da nossa caixa de sapato. Milhões de etnias, milhões de línguas, de dialetos, de culturas, a gente falando com a prepotência, com a arrogância absurda, que nós temos a resposta. Por quê? Porque a gente fica apenas mostrando para as pessoas que Deus é capaz de solucionar e de dar aquilo que elas desejam, solucionar o problema delas. Mas a igreja para o século 21 é a igreja do ladrão que creu em Cristo apesar de qualquer coisa. Ele não só ouviu falar, ele creu. E a primeira coisa que ele faz é reconhecer quem que ele é. E ele pega e fala assim, nós merecemos isso daqui. Nós estamos pagando o preço que tem que ser pago. Agora esse cara, ele não fez nada. E creu. E ele vira para o Senhor e fala assim, quando entrares no teu reino, e aí o cara creu, irmãos. Quando entrares no teu reino, Senhor, lembra-te de mim. E a gente está falando que tem que batizar o povo, senão o povo não vai ser salvo. A gente está falando para o povo que se o povo não colocar dinheiro aqui dentro, ele vai morrer de fome. A gente está falando para o povo que se o povo não congregar aqui todo domingo, ele vai ser amaldiçoado. Meus irmãos, a igreja que nós temos que plantar, não só nesse século, mas em todos os tempos que ainda tem para existir, é a igreja da graça e da misericórdia, irmãos. É a igreja que simplesmente ama as pessoas. É a igreja que faz com que as pessoas creiam no único caminho, na única verdade e no único que pode nos dar a vida. Cristo é a escada para a salvação. E a gente fica ensinando o povo a subir pelo corrimão, irmãos. Foi falado aqui mais cedo, quando o negro for injustiçado, tem que ficar calado, a gente tem que sofrer todos os dias dores do Evangelho pelo que passa fome. Por aquele que sofre a injustiça que a nação brasileira prometeu na Constituição e não cumpre. Por aquele que devia estar estudando e não estuda. Por aquele que devia tomar um soro no hospital e morre. Nós deveríamos ser a igreja, nós deveríamos plantar a igreja onde os pais pudessem falar para os filhos, para eles serem aquilo que Deus colocou na vida deles, não o que os pais querem que eles sejam. Porque nós estamos cheios de maus médicos, maus políticos, maus advogados, maus garis, gente ruim,
saindo aqui de dentro. Por quê? Porque a gente só está pensando em nós, na nossa igreja. A gente fala assim, Jesus transformou minha vida, mas transformou de que jeito? Desde o dia que eu conheci Jesus, a única coisa que foi transformada na minha vida é o sentimento de dor que eu sinto em ver tudo que está ao meu redor. A igreja que Deus chamou para mim ser, é a igreja que se compadece daquele que não conhece o Pai. A igreja que Deus me chamou para ser e chamou você para ser, é a igreja que quando tiver alguém lá no vidro da churrascaria te pedindo um marmitex, você não vai dar um marmitex para ele, você vai chamar ele para sentar com você na mesa. O evangelho que revela a igreja de Cristo é o evangelho que faz com que a gente perca a nossa vida. E perder é gastar tempo, é gastar dinheiro. O nosso dízimo não devia ser mais dízimo, devia ser tudo. Mas nós aprendemos a terceirizar todas as coisas, nós setorizamos todas as coisas dentro da igreja. Se chega alguém pedindo comida na porta da igreja, eu não atendo ele, eu vou lá na ação social pedir para alguém. A nova igreja, que devia ser a igreja desde o primeiro século, é a igreja que resolve as coisas das pessoas. As mulheres helênicas estavam sendo preteridas na distribuição diária do pão, elas reclamaram e elas foram atendidas pela comunidade. Mateus, capítulo 5. Versículo 20. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Só até aí. Uma coisa que a gente escuta aí nas aulas de missões urbanas, que tem para todo canto aí, e que é uma coisa que é verdade, é que a igreja sempre chegou atrasada, 10 ou 15 anos depois de qualquer movimento de relevância no mundo. Isso desde os tempos dos impérios, né? A igreja primeiro ela se prepara para se pronunciar de forma ofensiva a respeito de todas as coisas que existem, para depois entender que é possível alcançar aquelas pessoas. Geralmente é quando os filhos deles se envolvem com aquilo e eles aí tentam fazer alguma coisa. Engraçado que a gente nunca olha para o filho dos outros, né? A gente não quer cuidar de ninguém, a gente quer cuidar dos nossos só. E aí, se o meu se envolveu com uma coisa ruim, eu tento mobilizar todo mundo para salvar o meu filho. Mas se eu estou aqui no púlpito e o filho do meu irmão está passando problema, e o problema do filho dele atingir a comunidade de forma que mude a forma como ela se comporta, eu não quero nem mexer. Foi assim em todos os movimentos, a igreja sempre chegou atrasada. E pela primeira vez eu sinto que nós como igreja temos a oportunidade de andar junto com a história. A internet nos proporciona isso, né? Talvez a nova igreja ela passa muito por essa questão da internet. Engraçado como missões transculturais pode ser feita agora pelo Google, né?
Se você postar qualquer coisa na internet, muita gente de qualquer lado do mundo pode ler, pode se converter, entregar a sua vida para Jesus. E é o poder de Deus, meu irmão. O poder de Deus pode fazer tudo isso. Agora, esse versículo que nós lemos fala sobre a justiça. E aí fala o seguinte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, ou dos doutores da lei, de modo algum entrará no reino dos céus. E eu falo uma coisa para vocês, irmãos. Eu acho que a Bíblia é para a gente ler ela. A gente pode ter interpretação teológica de tudo quanto é tipo, mas no final das contas, a gente tem que falar na brutalidade da escrita mesmo. E quer saber uma coisa? Se a nossa justiça não exceder desses caras, nós não vamos para o céu, não. Nós vamos para o inferno. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esses caras, eles eram religiosamente perfeitos. Eles participavam regularmente das reuniões. Olha que crente bom. Todo culto. Culto segunda, culto terça, culto das mulheres 4, culto dos homens na quinta, culto dos jovens no sábado, culto do desempregado na segunda, né? Tem culto de tudo. E aí a gente acaba com o irmão que não vai em um deles, né? Fala, não, eu preciso ir lá para cá descansar. Descansar para quê, irmão? Descansa na glória. Vai para o inferno, filho. Então, os fariseus eram assíduos nas reuniões, eles oravam bastante, oravam em voz alta, oravam bonito, oravam com frases decoradas, tocavam as trombetas, né? Olha como eu oro. Eles jejuavam. Eles eram dizimistas, ofertantes. Eles tinham a lei decorada. Eles tinham as escrituras na ponta da língua. E aí a gente fala assim, não, o cara que vai nas reuniões todas, os caras que ora, que jejua, que dizima e oferta, principalmente muito, que sabe a Bíblia de cor e salteado, isso daí é o cristão perfeito. Esse cara ele tem que ser o pastor da igreja, esse cara tem que ser o exemplo. Esse cara, ele está no nível dos escribas e dos fariseus. Ele empatou. E empate, filho, a vitória não é sua. E nem tem pênaltis. Jesus fez um gol na partida de ida e você foi eliminado. Como que a gente excede a justiça dos escribas e dos fariseus? Tem uma palavra que ela só existe no meio daqueles que conheceu a Deus. Não estou falando de evangélico não, viu? Estou falando daqueles que conheceram a Deus. Se chama graça. Você não acha essa palavra em lugar nenhum, em nenhuma religião, incluindo a cristã. Só encontra na vida de quem entregou a vida para Cristo e teve a sua vida transformada. Graça. Graça é o único método, é o único modo que nós temos de exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. E graça, ela tem os seus ônus e seus bônus. Os bônus a gente fala toda hora. Essa graça do Senhor é maravilhosa demais. Pela graça do Senhor eu passei no vestibular. Pela graça do Senhor eu comprei minha casa. Pela graça do Senhor eu fui curado. E amém, é pela graça mesmo. Agora, irmãos, se nós queremos uma igreja que seja igreja no século 21, nós temos que aceitar os ônus da graça. E o ônus da graça é a gente se entregar por completo. Isso significa a sua morte. Você não quer ser como Cristo? Morra.
E não é morrer lá, indo lá para evangelizar os caras do Estado Islâmico e levar um tiro, porque como dizia Paulo, isso é lucro. E o que eu estou falando aqui não é lucro, é serviço, como foi falado antes aqui pelo Paulo Júnior. Que morrer para Cristo é viver pelas pessoas. É graça. Quer ver um negócio, irmãos? Não tem igreja de Cristo se qualquer um que está aqui sentado não liberou, não manifestou perdão na vida um do outro das pessoas. Direito, nós não temos direito de não perdoar as pessoas. Nós não temos direito de ter mágoa com as pessoas, nem de estar magoado. Porque Cristo, sendo Deus, foi para a cruz. E perdoou os vermes que nós somos. A graça deu para nós o que nós não merecíamos. Que é a salvação, que é a vida eterna. Que é paz que excede todo entendimento, que é uma paz também diferente da paz que a gente idealiza. E que nos traz justiça, que também é muito diferente da justiça que nós idealizamos. Só para a gente terminar, versículo 17, do capítulo 5 mesmo. Não, desculpa. Versículo 13. Quem que nós somos, irmãos? Nós somos o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, colocá-la no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, irmãos, em nome de Jesus, brilhe a nossa luz diante dos homens, amém? Isso é plantar a igreja. Brilhe a nossa luz diante dos homens, a luz de quem perdoa, a luz de quem ama. Tem uma bobeira de eu não consigo amar quem eu não conheço. É por isso que é sobrenatural, irmãos. É por isso que é Deus, é por isso que é graça. Porque se for seu esforço humano, você não ama nem a você mesmo. Nós que podemos amar quem a gente nem conhece, nós somos a luz desse mundo. Que nós possamos brilhar diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. É isso que é a igreja, irmãos. As pessoas, elas vão entrar aqui dentro, e não importa se é aqui na Centro-Oeste, se é no Manifesto, se é em qualquer uma das igrejas aqui representadas, elas podem ver uma coisa bem estruturada, uma coisa muito simples, mas no final das contas elas querem nos ver. No final das contas, elas querem entender por que apesar de todas as coisas, obstante a todas as desgraças, os nossos olhos ainda brilham. Porque a nossa esperança não está nesse mundo, e é isso que nós pregamos. Nós pregamos uma coisa utópica mesmo, e é utópico porque as pessoas, elas enxergam com uma visão humana, mas se elas verem a luz de Deus em nós, elas entenderão que é sobrenatural. É por isso, irmãos, que a nova igreja do século XXI, que é a mesma igreja desde todos os tempos, é a igreja que tem que tirar a sua paz quando você passa diante de alguém necessitado. Necessitado de comida, necessitado de banho, necessitado de atenção, necessitado de paz, necessitado de todas as coisas. E eles estão nas favelas, eles estão nos condomínios fechados.
A Madre Teresa de Calcutá disse isso, né? Falou, na Índia as pessoas têm fome de comida, aqui em Roma as pessoas têm fome de carinho. Só para encerrar, o Ari uma vez, o manifesto, em alguns anos, o manifesto participou de algumas marchas do orgulho gay, acho que é isso. Do orgulho evangélico nós nunca participamos, quer dizer, marcha para Jesus, né? E aí tinha um adesivinho lá escrito assim, ó, Jesus ama a todos. E aí chegou um traveco lá no Ari e falou assim, Jesus me ama? Aí o Ari falou assim, ama. Ele falou assim, então, por que ele não estava lá comigo quando eu fui abusado na minha infância? Ainda bem que esse cara perguntou para a igreja. E a igreja reconheceu o erro dela, falou assim, o Ari falou, ó, desculpa, Jesus estava lá, quem não estava sou eu. Perdoa. Desgraças acontecem porque nós não estamos lá. Nós estamos aqui, fazendo o nosso show, no nosso conforto, e a gente sai e vai para as nossas lanchonetes gospel. Nós vamos fazer 3 vezes por semana exercício na nossa academia evangélica. Nós fazemos tudo longe de quem necessita. Nós criamos uma bolha. Essa bolha já está aí, 20 séculos. Chegou a hora, irmãos. Deus levantou todas as eras, homens e mulheres que saíram dessa bolha. Porque a igreja de Cristo, ela sempre esteve bem. Sempre. O problema é que as pessoas estão enxergando a igreja dos homens porque a gente está demorando a se manifestar. Para que a gente possa se manifestar nesse novo século. Que as igrejas continuem se reunindo nos templos, que as igrejas continuem se reunindo nas praças, nos hospitais, nos bares, em todos os lugares, mas que ela seja igreja, que ela seja uma igreja que ama, que ela perdoe. Não é a igreja que perdoa, é você que tem que perdoar. Então, meu irmão, pega o celular agora e liga para quem você precisa pedir perdão. Ou se você já perdoou, mas a pessoa não te perdoou, meu irmão, a palavra branda desvia o furor. Vai lá e fala palavras de amor para essa pessoa. Essa é a verdadeira transformação. E eu queria orar para nós aqui hoje para o seguinte, porque se você tem dificuldade disso, nós vamos orar agora, para encerrar essa palavra, para que Deus inunde seu coração de amor, de graça, de paz, de alegria, para que você seja essa igreja. Que Deus inunde a sua vida de força, de fé e perseverança, para que você sofra todas as dores. Porque lá em João falou que nós faríamos todas as coisas que Jesus fez e fariam ainda maiores. Ele revolucionou o mundo, nós podemos revolucionar também. Agora ele sentiu muita dor. E a dor dele foi de cravos na cruz, mas a nossa é pior que a dele talvez, que é os cravos no nosso ego, na nossa arrogância, na nossa prepotência, nos nossos achismos, nos nossos tudo que faz com que a igreja de Cristo não seja a igreja de Cristo, seja a nossa. E aí a gente passa a vida enganando as pessoas. Você fala de amor? Ame. Você fala de perdão? Perdoe. Você fala de justiça? Seja um injustiçado segundo os seus parâmetros. Igreja é viver um pelo outro. Igreja é viver pelas pessoas. Daniel, cadê o Daniel? Está aí? Aonde? Você lembra que nós fomos numa igreja lá no Paraguai, em San Roque Gonzales? Eu e o Daniel tivemos uma experiência. Para encerrar, estou encerrando, viu? Nós fomos numa igreja, numa cidade no Paraguai, chamada San Roque Gonzales. Bem no interior do Paraguai, mas bem no interiorzão mesmo.
né, ô Daniel? E nós fomos encontrar com a igreja da cidade. A cidade tinha uma igreja. Era uma igreja católica. A cidade era tão repressiva com religião que as pessoas quebravam sistematicamente todos os templos que eram construídos na cidade. A ponto de um padre espanhol pegar e falar assim, ó, seguinte, o único lugar que eles não quebrou foi isso daqui, então vamos reunir todo mundo aqui. Aí reúne católico e evangélico, tudo no mesmo lugar. E o plano de evangelismo deles começa num plano interno dentro da igreja, de oração sistemática pela cidade, para que as pessoas sejam pacificadas. Isso é igreja. Qual religião que é essa? Que igreja que é essa? Qual que é a teologia de uma igreja que tem pastor e padre? Eles são arminianos? São calvinistas? Eles veneram santos? Que igreja que é essa? Essa é a igreja do amor, meu irmão. Nós estamos preparados? Vamos plantar a igreja, irmãos. A gente falou, esse século agora, principalmente os últimos 20 anos, a gente falou demais de plantar a igreja para metaleiro, para punk, para corintiano. Nós temos que ser igreja para as pessoas, essa é a igreja. Não existe um método de igreja. Existe a igreja que transforma a realidade dentro das culturas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Te pedimos perdão pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, Senhor Deus. Te pedimos perdão pelos nossos achismos, pelas nossas vontades que são egoístas, ó Deus, egocêntricas, que pensam apenas no nosso prazer, no nosso desfrute, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor. Deus, nós queremos, de fato, Senhor Deus, orando com convicção, todos os dias, carregar a Tua cruz, Senhor Deus, para que no momento que for preciso, a gente possa se pregar nela, Deus, se sacrificar por amor, assim como o Senhor fez aos nossos irmãos, sejam eles conhecidos ou desconhecidos, Senhor. Essa é a Tua igreja que caminha pela face da terra, Deus, que se junta numa data já colocada, Senhor Deus, para que nós possamos estar juntos, para que nós possamos estar em comunhão, para que nós possamos estar contando as coisas maravilhosas que o Senhor faz nas nossas vidas. É muito bom nos reunir como irmãos, Senhor Deus, mas que a Tua igreja seja a igreja peregrina, Senhor Deus, que está em todos os lugares, em todos os cantos, em todos os becos, ó Deus, sejam nos lugares, Senhor Deus, aonde as pessoas têm necessidade de todas as coisas, sejam nos lugares onde as pessoas têm abastança, Senhor Deus. Nos leve em todos os lugares. Nós somos a Tua igreja que deseja cumprir a Tua grande comissão, Senhor Deus. Que o nosso coração seja cheio de paz, de amor e de esperança, Senhor Deus. Que nós possamos perdoar, Senhor Deus. Que nós possamos ser perdoados. Que a oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensinou, seja uma verdade absoluta nas nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos ser nós, a igreja do nós, a igreja que vai, a igreja que ama, a igreja que mostra a escada e não o corrimão. É o que nós te pedimos, Senhor Deus. Se for preciso, nos anula por completo, Senhor Deus. Mas nos usa, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.